O novo ciclo político acelerou, os deputados ocuparam os seus lugares e aguardam agora pela posse do novo governo, que é um governo de continuidade e que será muito parecido com o Continua em Funções. Depois disso, votarão por iniciativa do PCP uma moção de rejeição ao programa de governo, que está condenada ao fracasso. Não tarda, estamos de férias e quando regressarmos vamos de novo a votos para elegermos 308 presidentes de Câmara, milhares de vereadores, presidentes de junta e deputados municipais. Mas as eleições que parecem estar ao virar da esquina são as presidenciais. O PS já tem um candidato, mas não sabe se o quer apoiar. O PSD apoia 2, mas uns dizem que é por vingança. O Chega promete prejudicar o Almirante, admitindo manifestar-lhe apoio. A IEL já anunciou candidata, mas se calhar precisa dela para outras funções. E a esquerda anda nesta matéria, mas não só, a apanhar bonés. Antes de nos dedicarmos à política caseira, antes não, agora é depois, porque já conhecemos o governo, íamos sobrevoar a Rússia, que sofreu 2 ataques humilhantes da Ucrânia, e revisitar Elon Musk, que agora, livre como o passarinho do Twitter, já dispara em direção à Casa Branca por causa do orçamento. Veremos se temos tempo ou não neste episódio de ir às questões internacionais. Está com o Bloco Central. Eu sou o Paulo Baldaia, na moderação da conversa, entre os comentadores residentes Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia deste episódio é de Salomé Rita. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer. Viva, Cisa Vieira, surpreendido com este governo ou não, nada? Não, é um governo de continuidade, é um governo que me parece preparado para governar. Há 2 nomes novos, que são 2 bons nomes, o Gonçalo Matias e a Lúcia Amaral. Eu tenho que dizer que sou amigo e admirador dos 2. Espero que façam um bom papel e que tudo lhes corra bem. Não têm prévia experiência política, mas são pessoas muito preparadas e muito conhecedoras da realidade e, portanto, espero que desse ponto de vista seja bom e mostra que o Primeiro-Ministro teve capacidade de ir buscar pessoas credíveis fora da esfera do governo. Há aqui as saídas são esperadas, com a exceção do Ministro da Economia. Há um reforço da economia com a junção da pasta da coesão territorial debaixo do Ministro Castro Almeida. É uma boa solução do ponto de vista da orgânica ter a gestão dos fundos europeus debaixo da pasta da economia. Era uma solução que foi posta em causa com, salvo erro, foi já no governo de Pedro Passos Coelho. Era uma solução errada e eu acho que é bom que volte a estar concentrado os fundos europeus na economia. E pronto, e depois há a ministra Margarida Balseiro Lopes passar a acumular a pasta do desporto e perdendo a modernização administrativa que vai ficar com o Gonçalo Matias. Mas acho que não é um governo que seja muito surpreendente, embora de alguma maneira se possa dizer, pelo menos ao nível do casting, parece elevar um pouco a qualidade relativamente ao anterior. Pedro Marcos Lopes, e há também uma promoção de secretário de Estado de Assuntos Parlamentares para Ministros de Assuntos Parlamentares. Um pouco também aqui não há grande surpresa, não é? Não há grande surpresa. O governo não surpreende, mas dá boas indicações. Aquilo que tu te referes à passagem de Carlos Abreu Mourinho de secretário de Estado para ministro parecia-me bastante lógico. Quem trabalhou com ele em determinados cargos, em determinadas empresas que ele tutelava, tem a dizer bem dele. Não foi nenhuma nem 2 pessoas que me disseram disso. Portanto, já vai conhecendo o Parlamento, já tem deputado. Portanto, eu acho que é uma promoção que eu esperava e que aplaudo, tenho que dizer. Depois, o governo mostrou também, o Luís Montenegro, capacidade de ir buscar pessoas à sociedade civil e se nós achamos que cada vez é mais difícil buscar pessoas com valor, com currículo, o governo mostrou que isso é possível.
nas pessoas da Lúcia Amaral e de Gonçalo Matias, que são duas pessoas com provas dadas e com capacidades comprovadas. Falta-lhes de facto essa tarimba política, mas eu prefiro que sejam pessoas com currículo, com provas dadas, com conhecimentos sólidos, a terem propriamente essa capacidade. Portanto, também concordo, segundo o Pedro Cisa Vieira, com esta junção que Carlos Castro Almeida vai protagonizar. Eu sou um admirador das qualidades de Castro Almeida, já o critiquei como é normal. Muitas gafes no primeiro ano do governo. Era o que eu ia dizer. Eu já o elogiei e também lhe falei das gafes. Cometeu muitas gafes, é verdade, e vem cometendo, mas eu acho que é mais por ímpeto do que por outra coisa. Eu considero, não é só neste último governo, mas também nos outros, onde ele participou, um indivíduo com qualidades e que faz que vai fazer um bom papel. Eu acho que há duas gafes, uma de continuidade, quer dizer, continuo a não perceber o que é que Nuno Melo está a fazer na defesa num momento tão complicado para nós, mas enfim, são os acordos que há com o CDS, há que respeitar. E eu tenho, uma pasta que me é particularmente, enfim, que eu olho particularmente, que é da cultura, não pondo em causa de maneira nenhuma Margarida Balseiro Lopes, nem eu acho que seja preciso vir do... aliás, não acho sequer que seja... nem acho recomendável que as pessoas que vão para a cultura venham do ambiente da cultura em Portugal, por muitas razões que eu me escuso de as dizer. Agora, quando se junta cultura, desporto e juventude, normalmente é para desvalorizar algo que é sistematicamente desvalorizado em Portugal, que é a cultura. E se há bom, e não é por ele ter sido meu colega e ser nosso amigo, que fez um bom papel, foi Pedro Adão e Silva, e houve também uma razão para ele ter feito um bom papel. É porque era dada importância política à cultura e porque ele era próximo de quem decidia. Agora não vai ser. Há aí uma despromoção, não é? Também perde a reforma administrativa. Não acho que seja uma despromoção. Aliás, eu nunca considero que ir para a cultura seja uma despromoção. Não, estou a dizer que juntando o facto de estar agora com o desporto e com a juventude e ao mesmo tempo ela perde uma pasta que tem importância para eu percebo o que estás a dizer e provavelmente é a leitura certa. Agora, também temos que perceber uma coisa, ela tinha a reforma administrativa, só que agora vai haver um ministro que pelos vistos vai ser praticamente só dedicado à reforma administrativa. É um ministro adjunto que tem uma funções políticas importantes ao nível da articulação. Exatamente, e tem a parte da reforma administrativa como sendo o seu objetivo. Portanto, até nesse aspecto terá alguma lógica que tenha retirado isso. Tenha retirado para ficar um ministério apenas. Mas, resumindo, eu acho que eu estou agradavelmente surpreendido, apesar de não ser uma surpresa a componente, acho que é um bom governo. Acho que o Luís Montenegro está de parabéns. Nesta política de continuidade, lá está a Ministra da Saúde. Nós, há um mês ou dois, ninguém adivinharia que ela se mantinha, mas depois deu para perceber ao longo da campanha, e não só, que o Primeiro-Ministro tem uma grande confiança política na Ana Paula Martins. Também não estranhas que ela continue depois de tantas confusões na saúde? Quer dizer, não sei. Claramente o Primeiro-Ministro tem confiança nela, está a achar que ela está a fazer um bom trabalho, e depois também há o cinismo porque se eu te quisesse fazer um comentário cínico, dizia assim, bom, é deixá-la estar porque aquilo é um lugar tão mau e tão para queimar que se aquilo meio vai ser preciso mudar, vai ser preciso haver uma remodelação e aí está uma candidata. Mas isso é cinismo demasiado, eu só lhe desejo bom trabalho. Apesar de que há uma pasta que nós costumamos dizer o mesmo, que agora ninguém se lembra que isso pode acontecer, que é sempre a velha saúde e a educação. E agora da educação há uma... Sim, mas a educação há uma mudança muito grande. Primeiro-Ministro é uma pessoa com grande credibilidade pessoal e que interage bem com o setor, e depois é assim... A agitação que os pais de antes tinham relativamente à situação nas escolas, que era um pouco de exigir do governo que pacificasse a classe docente, agora neste momento os pais dizem a classe docente já tem o que queria, porque é que continuam a fazer estas coisas e a fazer greves à sexta-feira e coisas assim. Portanto, eu acho que neste momento o Fernando Alexandre ganhou claramente, é uma pasta muito importante, é das mais decisivas para o nosso futuro. Ele é uma pessoa que tem ideias nessa matéria e, portanto, é normal que a coisa tenha corrido melhor, até porque, pronto,
A saúde é objetivamente mais difícil. Mas pronto, é preciso fazer uma escola focada nos alunos e não nos professores. Deixem-me perguntar, Pedro Marcos Lopes, se acreditas que o facto da reforma do Estado, agora chamada assim, ter um ministério próprio e de ser um ministro adjunto, portanto a falar diretamente com o Primeiro-Ministro, se pode de facto pronunciar que vamos ter alguma coisa a acontecer no Estado? Bom, primeiro eu quero dividir duas coisas. Uma coisa é reformar o Estado, outra coisa são as reformas estruturais de que se fala. Já disse aqui o suficiente mal do conceito de reformas estruturais e de quanto essa expressão tem um caráter malévolo, até desde as célebres reformas estruturais de Passos Coelho, que foram basicamente cortes nas pensões e nos salários, que não houve reforma estrutural nenhuma que permitisse dizer que as coisas mudavam segundo um segmento ideológico. Portanto, vamos tirar. Que há necessidade de reforma do Estado, eu posso lhe chamar Cristina, António, Pedro Cisa Vieira, Paulo Baldaia, Pedro Marcos Lopes, posso chamar o que se quiser. O que é preciso no Estado? Há um conjunto de procedimentos, há um conjunto de características do Estado que é preciso melhorar para que o Estado se torne mais eficiente, para que o Estado se torne mais próximo das pessoas, para que empresários pequenos do meu género não gastem 3 anos ou 4 anos a licenciar uma construção. O Simplex é uma reforma do Estado, não é? É uma extraordinária reforma do Estado. Não foi só o Simplex, quer dizer, agora não, é quase pecado mortal dizer mal do governo do José Sócrates, mas dizer bem do governo de José Sócrates, mas se houve governo que fez mudanças no Estado e que fez mudanças que fizeram com que o Estado funcionasse melhor e com que as empresas e os cidadãos que lidam com o Estado tivessem que a relação se tornasse mais eficiente, melhor dito, de facto, esse governo fez bastante e fizeram outros. O que eu digo é, as reformas, eu não gosto do termo reformas porque se abastardou. Eu acredito muito mais em mudanças incrementais, em coisas que são feitas pequenas nos sistemas que depois dão resultado, porque normalmente quando nós aqui em Portugal fazemos reformas ou dizemos que queremos reformas é deitar tudo fora e construir outra coisa de novo. E portanto, se vai haver essa reforma já muito agora bem. Só uma coisa, reformas estruturais é um conceito que já tem algumas décadas em Portugal, mas que vem das recomendações do FMI, da OCDE, aquela ideia de reformar os mercados dos produtos e os mercados de trabalho e coisas assim. É reduzir direitos dos trabalhadores, é aumentar a concorrência e haver privatizações e tudo isso, e depois na parte do Estado Social reduzir despesa, designadamente cortando numa série de serviços sociais e concentrando os recursos apenas nos mais pobres. E não pode ser reduzir a burocracia. Essa ideia, não, quando estamos a falar de reformas estruturais, isso tem um conceito técnico e uma leitura política. Vocês estão-lhe a chamar reforma estrutural. A ideia de reforma do Estado, a ideia de reforma do Estado é uma coisa absolutamente crítica e necessária. Pôr o Estado a funcionar melhor, focado nos resultados nos cidadãos e nas empresas. Responsabilizar os dirigentes pelos resultados e não estar a pedir-lhes que vejam checklists e cumprir códigos e regras que só atrapalham. Isso é o sentido da reforma do Estado. Isso é o que eu exijo ao Ministro da Reforma do Estado e eu acho que ele próprio está sintonizado com isso. A ideia que infelizmente se converteu nos últimos anos, é esta ideia de como nós desconfiamos do Estado, como nós desconfiamos dos servidores do Estado, os funcionários preguiçosos e os políticos corruptos. Aquilo que vamos fazer é uma série de regras e de instituições de controlo e de checklists e disto e daquilo e obrigá-los não a focar-se nas resoluções e a inovar e a aumentar a eficiência e a transparência da administração pública, mas a cumprir o livrinho a ver se fazem o tick de box em todas as caixas. E esta mudança de mentalidade implica romper também com essa ideia de que são todos maus, são todos preguiçosos e, portanto, e como, aliás, vamos falar disso, o Elon Musk mostrou, não é com motosserras nem com Doge que se reforma o Estado. É um trabalho continuado, decidido e de focar, responsabilizar os funcionários pelos resultados e não andar a exigir-lhes cumprimento de regras. Bom, otimismo quanto ao novo governo, a nova legislatura arrancou, a AD vai continuar a navegar à vista, o Chega ameaça ir atrás de quem se meter com eles, José Pedro Aguiar Branco promete
mais do mesmo. Também ele de continuidade. O que é que esperas desta legislatura, Pedro Marcos Lopes? Eu gostaria, eu tenho desejo, mas não sei se o meu desejo se vai cumprir. O meu desejo, e acho que é o de todos, é que o governo consiga governar bem, que o PS se afirme como alternativa no centro-esquerda ao governo e que o Chega tenha cada vez, que cada vez se mostre melhor ao que o Chega vem, que não é propriamente um partido que gosta de democracia, que queira o melhor para o Estado, mas que quer gerar, essa é a minha opinião, o caos e a anarquia. Vai ser muito complicado porque o anúncio que o Chega já fez ontem, não é? Mostra ao que vem. Aliás, eu achei muito curioso que durante esta semana nós todos tivéssemos ouvido pessoas a achar que o Chega se ia moderar, porque eles agora queriam ter uma pose mais institucional, agora se calhar era melhor. Bom, já não é preciso pensar outra coisa, porque o André Ventura, no seu primeiro discurso, diz que temos que acabar com a Terceira República, diz que estes 50 anos temos que recuperar estes 50 anos porque isto foi só roubar, e portanto agora é que as coisas vão correr bem. Portanto, está dado o mote para a legislatura. Um ponto que me resta dizer. Eu estou convencido, em relação ao PSD, e esses são os sinais, que o PSD não vai cair na tentação de comer o Partido Socialista entre enormes aspas. Ou seja, não vai tentar que o apoio que o Partido Socialista lhe dê para os principais dossiês da governação transformem o PS numa espécie de bengala. Porque o PSD não pode estar interessado nisso. O PSD e o país, e se o PSD está a olhar para o país, e espero que esteja, tem de perceber que é fundamental que o PS e o PSD se entendam, ponto, e que mostrem também que têm posições diferentes contra vários assuntos. O PS não pode ser uma muleta do governo. O PS não pode transigir naquilo que são os seus princípios ideológicos, tal como o Partido Social Democrata também. Agora, é fundamental que o tipo de antagonismo não faça com que o tipo de antagonismo para o Chega não faça com que eles se confundam, o PS e o PSD, porque isso era o pior que poderia acontecer. Já disse aqui 1000 vezes. O pior que pode acontecer à democracia é quando há um polo, onde nós temos que escolher entre um polo não democrático e um polo democrático. E isso, os dois partidos têm que lutar para que isso volte a acontecer. Porque o que está já à nossa vista para acontecer é o Chega aumentar e muito a conflitualidade. Não só na rua, nas redes sociais, que está a ganhar completamente, aliás já ganhou, todo o discurso do Chega já está eu já vejo com naturalidade as pessoas dizerem que isto da imigração foi uma desgraça, que os imigrantes com naturalidade recebem subsídios. Sim, quando dizem chegam. Comentadores, dizem políticos. Claro, exatamente. São só as redes sociais. Exatamente, não, eu disse com naturalidade. Já se vê tudo isto. E agora, já vi que vem por aí. O que vai acontecer na Assembleia da República vai ser 10 vezes pior do que estivemos. E eu não me esqueço. Eu disse aqui muitas vezes, e volto a dizer, que o José Pedro Aguiar Branco foi um péssimo presidente da Assembleia da República, porque permitiu tudo e mais alguma coisa a André Ventura e àquela bancada. E ontem já deu um sinalzinho de que continuará a admitir. Precisa ver, olhando para a sessão inaugural desta legislatura, todos muito tranquilos, exceto o Chega, quando chegou a vez de falar, começou a mostrar ao que vinha, a ameaçar e a dizer que só para quando for governo e que a Terceira República, esta é a última legislatura da Terceira República, portanto virá aí uma nova. Tem que recuperar o roubo dos últimos 50 anos. Exatamente, toda a gente vai ter mas que a gente, mas quer dizer, vamos lá ver, eu não estou nada surpreendido com nada disso, não é? As eleições para a mesa correram como correram, era normal que Aguiar Branco, que já repetia, fosse eleito novamente, até porque isso foi... Também não me surpreende a não eleição à primeira de Pacheco de Amorim. O Observador fez um artigo em que mostrou que
houve 50 eleições falhadas com candidatos que não foram eleitos ao longo destes últimos 50 anos, ou 48 anos desde que há Constituição, para presidente ou para vice-presidente da Assembleia da República. Os mais conhecidos são Fernando Nobre ou o Cruz Abcacis. Ambos eram propostos pelos partidos que na altura tinham maioria no governo e não foram eleitos. Portanto, o Cruz Abcacis veio a ser eleito pouco tempo antes de morrer, mas o lugar ficou vago, porque o CDS nunca propôs mais ninguém. E Fernando Nobre, como sabemos, afastou-se do Parlamento quando. E ontem o vice-presidente foi por um voto também. Quer dizer, deve ter sido, foi seguramente alguém do lado da AD, ou como o próprio Pacheco de Amorim aceitou, ou do Chega. O próprio Pacheco de Amorim. Não, mas o Pacheco de Amorim fez questão de salientar que 2 ou 3 que ele conhece podiam ter votado contra ele, mas não Chega. É o que eu estou a dizer. O Chega e a AD têm votos suficientes para eleger Pacheco de Amorim. Portanto, o que eu estou a dizer, 116 tem 150. O que eu estou a dizer é, claramente, do lado da AD não houve esse apoio uniforme, e mesmo provavelmente do lado do Chega, como o próprio Pacheco de Amorim admitiu. Mas isso não é inédito, nem é surpreendente, nem é uma revolução, é uma coisa que é normal, como aliás o próprio Pacheco de Amorim, com muita elegância, também reagiu com normalidade. Sobre as perspectivas dos partidos, nós já falámos disso a semana passada, e o Chega também tem essa vantagem de ser absolutamente transparente. Eu acho que uma das coisas que faz, digamos assim, a grande adesão do público ao Chega é que de uma coisa não se pode dizer, é que eles escondem ou têm discursos hipócritas ou de plástico. Ele diz exatamente ao que vem. Vem para fazer guerrilha no Parlamento e fora dele, vem para descredibilizar as instituições até tomar o poder. Portanto, eu acho que desse ponto de vista é essa autenticidade que lhe reconhecem que faz com que as pessoas gostem dele, e ele sabe também que é esse desgaste permanente que gera nas instituições que fazem com que as pessoas de alguma maneira adiram à ideia as instituições não funcionam. Ele contribui para o fenómeno que quer combater. Mas é assim, se tu vires o que se passou na Holanda, em que o partido mais votado, que foi o partido do Geert Wilders, fazia parte de uma coligação do governo, e ele próprio põe termo ao governo e vai provavelmente obrigar a eleições, porque na verdade eles não lhes interessa estar no governo. Eles interessa-lhes pura e simplesmente esta ideia de descredibilização. Aliás, os comentários que temos visto é que a ministra do PVV era a responsável pelas migrações e basicamente dizia que não conseguia, seja lá o que for. Não há nada. A ideia é, eles vivem de dizer que as coisas estão mal. E, portanto, não eu acho que desse ponto de vista é muito autêntico, e eu comparo esta situação também, por exemplo, com a da Matteo Salvini, que também estava no governo e deitou abaixo o governo de que fazia parte, e entretanto foi engolido pela Giorgia Meloni, que pelo menos desse ponto de vista parece estar mais interessada em governar do que em dizer mal da governação e da democracia. Pedro Marcos Lopes, vamos falar de umas eleições que são em janeiro do próximo ano. É preciso ir lembrando, senão as pessoas distraem-se. Pensam que a primeira eleições presidenciais eles vão estar a casar depois. Que é antes do verão, mas não é só em janeiro do próximo ano. Olha, estou a ver aqui, está aberto no site do Expresso, Gouveia e Mel deseja governo longo que garanta estabilidade e governabilidade. Vamos começar por ele, porque ele apresentou-se oficialmente, deu uma entrevista à TVI. Os senhores críticos da candidatura do senhor Almirante já sabem o que Gouveia e Melo entende da função presidencial ou não? O riso tem a ver com esta introdução do Paulo Baldeia a dizer os senhores críticos. Eu sei. Ora bem, eu não me surpreendeu nada na entrevista de Gouveia e Melo. Acho que Gouveia e Melo fez um exercício interessante, que foi o de pensar que tem uma determinada parte do eleitorado garantido e foi à procura de outro. Foi assim uma espécie de... Bom, a falta de melhor termo eu detesto utilizar, mas pronto. A parte da direita já está semi-assegurada. Aliás, bastou a apresentação da candidatura e depois o apoio inusitado, melhor, de Rui Rio para preencher a cota dali da direita, Fernando Seara, Exaltino Moraes, enfim, Ângelo Correia. Estava ali uma frisa de
É o PSDB. Exatamente. Não é PSDB do Brasil. É. Uma frisa de políticos completamente fora da política, pessoas que nunca fizeram política, pessoas ausentes da política completamente. Nunca Gouveia e Melo esteve contra as pessoas que fazem política. Nada, mas eu sei que nunca não. disse Mas isso. eu não estou a dizer que não. Não estou a dizer que não. Mas, Paulo, Gouveia e Melo, o perfil dele, ele tem a popularidade que tem. Eu e tu sabemos. Por vir fora do partido. Não, porque vende a ideia que está acima dos partidos, vende a ideia de que não é a política político. não se faz só nos partidos. Não estou a dizer que faça, mas na presidência da República é preciso que esteja um político. Aliás, na presidência... Mas não precisa ser de um partido. Estou a dizer o que diz a Constituição. Não tem de ver. A Constituição obriga a que sejam os partidos que concorrem à Assembleia da República. Paulo. E cidadãos com mais de 35 anos concorrem... Paulo, mas estás a criticar algo que eu não estou a disse. Criticar, estou só a chamar a dizer atenção. Isso. Pode, com certeza que pode ser qualquer cidadão que tenha mais de 35 anos, não há dúvida nenhuma. E não diz que precisa ter não precisa de ser político. Nos partidos. Não precisa ter experiência política. São. Quando alguém se candidata não a precisa cargo de ter Presidente nada. da República é político. Não precisa de ter nada. O que eu penso e que eu acho que é recomendável é que um Presidente da República tenha uma grande experiência política e seja um político. Por uma razão, bastava-me uma razão. O cargo de Presidente da República é o cargo menos executivo da democracia. É um cargo que exige muita capacidade política, muita capacidade de diálogo. Aliás, capacidade de diálogo é uma coisa típica dos militares, ironia. Capacidade política, que é uma característica dos militares, volta a ser ironia. E, portanto, eu não acho que esta pessoa... Eu só vou fazer perguntas. Não, eu sei. Capacidade política... Faz lá uma pergunta. A capacidade política é só para profissões determinadas. Há profissões que estão excluídas. As pessoas não têm capacidade política se tiverem jogado futebol, por exemplo. Eu vou-te explicar. Eu vou-te dar a minha opinião. Não é te explicar, vou dar a minha opinião. Mas podes-me explicar. Não, mas não te explico nada a ninguém. Longe de mim. É muito difícil alguém, isso é a minha opinião, que chega a uma determinada idade e que tenha um determinado currículo e tenha uma determinada atividade, chegar a uma determinada altura e de repente adquirir capacidades políticas. Nós somos... Pode. Mas não é o caso. Os militares não têm esse tipo de características. Pode-se dar o caso de que o Gouveia e Melo vai chegar... Então achas que tem que ter caminho feito nos partidos, é isso? A experiência política conquista-se nos partidos. Podes ter numa democracia normalmente é assim. E é bom que o seja. É bom que o seja. A experiência política dos partidos é essencial. Nós agora é que andamos a diabolizar. Um partido, pertencer a um partido, é uma forma de participação cívica exemplar. Ninguém diz o contrário. E portanto, mas não, diz, Paulo. Paulo, diz, Paulo. Infelizmente, eu e tu sabemos que diz. Porque agora, estar num partido ou ter pertencido a um partido é cadastro, não é currículo. E, aliás, o doutor Gouveia Melo, não. O Gouveia Melo, almirante reformado, ou seja o que for, tem feito, dando a entender muito isso. Portanto, mas já estamos longe. Já estamos muito longe. Estou aqui a assistir. Já estamos longe. Não, algum interesse, mas isto não é suposto ser uma entrevista do Paulo Baldaia ao Pedro Marcos Lopes. Vocês até podem conversar, mas eu vou só acabar alguma coisa sobre esta e portanto, a entrevista, só para acabar, eu achei a entrevista, pouco esclarecedora, porque vi várias coisas assim muito no ar. Fiquei surpreendido com duas coisas, muito surpreendido. Com uma coisa, surpreendido pela positiva, quando ele diz que daria, sem dúvida, a posse de Mário Centeno. Mas deixa-me ouvir Força, sobre a entrevista. Agora espero que lhe faças uma entrevista também. Eu não concordo com a perspectiva de Pedro Marcos Lopes de que é preciso fazer uma carreira nos partidos para se poder estar a desempenhar isso. Não disse mas isso. Eu acho que esta foi a semana do Gouveia Melo e eu vou destacar duas coisas, uma pela positiva e uma pela negativa. Pela positiva foi claramente a entrevista. Eu acho que foi uma muito boa entrevista. Foi uma entrevista que demonstrou aquilo que faz com que as pessoas à partida digam: eu quero votar no Gouveia Melo. É uma pessoa com uma espécie de autoridade pessoal que não lhe retira a serenidade. Muita frieza na análise dos problemas. Não disse nada que
que tu pudesses pensar, isto aqui é uma coisa. Foi claro também em muitas coisas. Como, por exemplo, nessa, a dizer, confrontado perante situações concretas, então e Mário Centeno, dar-lhe a posse. Então e a eutanásia? Provavelmente não aprovaria, na medida em que o Presidente da República pode recusar essas coisas. Então e a posse do Ventura? Se ele tivesse apoio parlamentar, não cabe ao Presidente da República dizer que não dá posse. Eu acho que ele foi muito claro, foi muito sensato, corrigiu também algumas percepções sobre ele não sabe o que é a função do Presidente da República, e ele foi muito claro a dizer, não, isso é a responsabilidade do Governo. Portanto, eu acho que ele mostrou o que é que, digamos assim, leva muita gente a achar que ela é uma pessoa com capacidade pessoal, características pessoais aptas para o cargo, e percebeu-se também porque é que a percepção desse reconhecimento lhe alimentou a ambição. E, portanto, eu acho que foi uma boa entrevista que lhe marcou muitos pontos no sentido de corrigir algumas percepções e de tranquilizar outras. A mim não mudou muito a ideia que eu tinha, porque, como tu sabes, eu sempre achei que ele não é um candidato radical, nem da extrema, mas marcou-se muito bem e ele respondeu muito bem, aliás, à coisa sobre o apoio do Chega, como é que, digamos assim, se diz, eu não aceito o apoio do Chega, mas não recuso que, obviamente, os eleitores do Chega e o próprio André Ventura... Foi muito claro. Sim, e foi muito tranquilo e respondeu com uma clareza e com, se quiseres, até na maneira como recusou morder o isco das coisas radicais. A corrupção sim, é um problema, mas não é o maior dos problemas. Mas a não ser que... Ou seja, ele deu uma resposta que as pessoas sensatas dariam e eu percebo que as pessoas sensatas queiram votar nele. Portanto, eu acho que se mostrou que não é um candidato radical, que é muito institucional, ou seja, é uma pessoa que conhece as coisas, e mostrou também que é parte do sistema. Ele não é um candidato exterior ao sistema, ele é parte do sistema. Pelo sistema, e é apoiado pelo sistema. E é um candidato que me parece, até por aquilo que resultou, é um candidato do centro e do centro-direita, e não me admirava que os eleitores dele fossem essencialmente os eleitores que elegeram Marcelo Rebelo de Sousa. Vai buscar algumas coisas à esquerda, vai buscar alguns mais à direita, mas ainda vou lá. A coisa que Estou eu acho completamente em desacordo com isso. Já sabemos, pronto. A segunda coisa, o que é que eu acho que lhe correu mal? Correu-lhe mal o anúncio do lançamento da candidatura. Correu-lhe bastante mal. Correu-lhe bastante mal na encenação, correu-lhe bastante mal o discurso, que foi um discurso que não teve a qualidade, obviamente, da entrevista que fez, parecia de plástico, etc. Portanto, correu-lhe muito mal. Correu-lhe muito mal a encenação e correu-lhe muito mal. Houve uma outra coisa também que é as pessoas, foi muito plastificada. As pessoas que apareceram e a quem ele deu destaque. Porquê? Porque eu acho que quando nós estamos a tentar perceber o que é Gouveia e Melo, quando estamos a tentar perceber o que é um candidato, ao que é que ele vem, sobretudo como uma pessoa que não tem passado político, que não tem posições tomadas, com quem andas, etc. vais por aí. Tu olhas muito para quem é que está com ele. E uma das coisas que era curioso no apelo do Gouveia Melo é que não parecia perceber-se muito bem a quem é que ele apelava e onde é que está sobretudo a base de apoio. E lembras-te que havia muita gente que dizia é o candidato do Chega, havia muita gente que dizia ele vai buscar ele parecia ir buscar a todo lado. Mas na verdade, na escolha que faz daqueles que mostra na sua cerimónia de apresentação, ele mostra que aquilo é um candidato muito da velha AD. É quase uma coisa que são pessoas que vêm do PSD, alguns do CDS que já representa muito pouco, mas muito zangados com o atual partido, com a atual governança, etc, etc. E, portanto, eu acho que a cerimónia da apresentação não só lhe caiu mal do ponto de vista da postura, como afunilou eventualmente o apelo que ele poderia fazer. Ou seja, a partir de agora é muito mais fácil, digamos assim, metê-lo dentro de um curral. Este é o candidato que vem da direita. E isso também vai ser facilitado por uma outra coisa, que é a circunstância, ao que parece, de André Ventura não aparecer e não aparecer nenhum candidato à direita do Almirante. O que significa que vai ser muito mais fácil nos posicionamentos e nas discussões dizer assim, este é o candidato mais à direita. Claro. E, portanto, eu acho que isso lhe correu mal e perdeu por essa via uma parte do seu apoio, tornou mais fácil
enquadrá-lo. Vamos ver se o Chega tem ou não candidato. Vamos ver se tem ou não, mas quer dizer, mas claramente claro que isso facilita a vida a um candidato do Partido Socialista? Claro, eu acho que sim. Se não aparecer um candidato do Chega, e pela maneira como ele apresentou e os apoiantes que resolveu destacar, ele encosta-se a um lado e abre o flanco ao outro. Eu queria dizer com isto 2 notas também. Queria dizer o seguinte, a primeira nota é esta. Eu não acho, como o Pedro Marcos Lopes, que o chefe de Estado, o Presidente da República, tenha que ser um veterano da política ou alguém alinhado com o partido. Mas eu acho que é um bocadinho como nós escolhermos, sei lá, se quiseres, e tem corrido bem assim, é uma espécie de um culminar de uma carreira. Nós elegemos pessoas que é quase uma espécie de... Culminar uma carreira? Política. Pronto, ou seja, é mostrarmos, é chegar a uma coisa. Isto é a maneira como nós fazemos. Claro. Até porque há uma coisa. É como temos feito. Porque há uma coisa. Porque há uma coisa. E as coisas o Presidente da República é um cargo unipessoal. É um cargo que, em última análise, decide sem ter que prestar a satisfação a outros. Não há freios e contrapesos relativamente àquelas decisões que são só do Presidente da República. Vetar uma lei, dissolver a Assembleia, não são questões que haja nenhum órgão no nosso sistema constitucional que possa sobrepor, controlar, dar parecer para aquilo que o Presidente da República. É uma decisão livre. E a única maneira que nós temos de avaliar, a única maneira que nós temos de avaliar como é que uma pessoa se poderá vir a comportar naquele lugar tão solitário que está no topo do nosso sistema político é se tivermos apreciado a pessoa no seu pior. O que eu acho é que uma carreira política mostra não o que uma pessoa é no seu melhor, mas também no seu pior. E o que eu estou a dizer é quando nós elegemos pessoas que não conhecíamos, e o único caso que tivemos até o momento foi o General Ramalhiero. Muito cedo na nossa democracia. Muito cedo, mas ainda assim as coisas não correram bem. Não correram bem, ele entrou em conflito com o governo. Quer dizer, foi um fator de instabilidade. O país estava todo em conflito. Entrou em conflito. Não, o país entendeu-se para fazer uma revisão. O PS e o PSD entenderam-se para fazer uma revisão constitucional. Exatamente. Ele esteve sistematicamente contra o Primeiro-Ministro Balsemão, contra o Primeiro-Ministro Mário Soares. Construiu um partido a partir da Presidência da República. Porquê? Porque a circunstância de não ter estado dentro do sistema pode gerar uma pressão muito grande que aparece sempre sobre o Presidente da República. O Presidente da República, sobretudo neste contexto, é uma espécie de depositário de todas as esperanças. As pessoas esperam que ele ponha ordem na casa. As pessoas esperam que ele resolva certos problemas que são problemas executivos. Ele tem uma coisa para falar da defesa. Tudo isso ele tem o cuidado de dizer no seu discurso. Isso são competências do governo, não são competências do Presidente da República, mas essa pressão vai surgir. As pessoas vão lhe exigir e ele vai ter o apelo de como é que ele vai gerir isso? Nós não sabemos. E é por isso que eu acho... Está na Constituição, não é? Ele pode fazer vetos políticos. É o que eu estou a dizer. Mas reafirmados no Parlamento, com que ele depois é obrigado a promulgar. É o que eu estou a dizer. Eu não sei como é que ele vai funcionar. Vai ter ele a tentação de responder às aspirações de quem o elege e interferir na governação. O que eu estou a dizer é o seguinte: o facto de eu reconhecer na entrevista que ele deu aquilo que representa as qualidades pessoais que aparentemente ele exibe aos outros e que levam os outros a aderir, não são suficientes para me convencer que ele é a pessoa certa, porque eu não o vi no seu pior. Bom, então chegamos infelizmente. Deixa-me só de uma nota. Eu só quero dar uma nota eu antes de continuar a falar, que é porque é que a vida estará facilitada para Gouveia e Melo? Porque nós vamos falar muito de Gouveia e Melo e vamos esquecer que temos Marcos Mendes, António José Seguro. Não sei se isso é bom para Gouveia e Melo. Não sei se isso é bom para Gouveia e Melo. Dito isto, os outros candidatos declarados também não entusiasmam ninguém. Isso também é uma vantagem para Gouveia e Melo. Dito isto, fico contente
que o Pedro Cisa Vieira começa por dizer que não concorda comigo e depois diz que, de facto, uma carreira política importa, que uma carreira política é essencial para desempenhar este lugar. Ser essencial não é condição sine qua non. Paulo, essa é a questão. Paulo, condição sine qua non, condição sine qua non é ter 50,1% dos votos para ser Presidente da República. O que eu digo é outra coisa, é muito complicado, é muito, muito difícil. Alguém que vai, para eu conceber que alguém que vai fazer que vai executar o cargo, vai desempenhar o cargo político por excelência que existe na nossa Constituição, seja alguém sem nenhuma experiência política. E se eu olho para todos os que tivemos, o único que não tinha correu mal foi Ramalhianes, mas eu nem dou de barato. Não dou de barato. Vamos fazer um extra só a ver o que é que correu mal com Mário Soares, com Cavaco, com Jorge Sampaio, com Marcelo Rebelo de Sousa. Paulo, eu não sou suspeito, já nos conhecemos há 350 anos e tu achas, eu devo ser a única pessoa que agora, surpreendentemente, e fico contente do Pedro Cisa Vieira me acompanhar nisso, que achei que de facto Ramalhianes teve muitos. É uma pessoa que está endeusada no seu papel de que desempenhou como Presidente da República e não foi um bom Presidente da República. Lamento. Quer dizer, é o que eu acho. Provavelmente sozinho. Talvez tenha o contexto. E eu nem fui buscar Ramalhianes para isto. O que eu penso, e tenho esse problema também, era antes da entrevista que tu me fizeste, eu ia dizer isto, é que o meu receio de alguém que não é político e que vai para um cargo político, eu resumo mais depressa isso que o Pedro Cisa Vieira, é que a pulsão que ele tenha, ainda para mais porque vai ser eleito como se fosse o Salvador, a pulsão que uma pessoa com estas características tenha, é de dizer, eu não consigo resolver nada, portanto vou ter de arranjar uma maneira de resolver. E eu acho que isto é o principal. Quer dizer, na entrevista ele não mostrou isso. Eu acho que nós não sabemos. A ideia de que Almirante Gouveia Melo é perigoso para a democracia. Não é isso. Não. Desculpa, não é exatamente um perigo. Eu acho que não é um perigo. Não é exatamente um perigo para a democracia, mas o Ramalhianes fez um partido enquanto era Presidente da República e a democracia sobreviveu. Eu também não estou a dizer que seja. O que eu penso é que isso é uma perversão do sistema. É mau para o sistema que isso aconteça. Agora, ias-me perguntar qualquer coisa. Porque há aqui mais candidatos. Não, eu também queria que olhássemos para eles. A começar pela candidatura do Seguro. Sim, mais do que unir vai dividir o PS. Devemos esperar mais candidatos. Eu acho, deixa-me dizer-te isto. Foi a terceira notícia ontem, em presidenciais. Deixa-me dizer-te isto. Eu estou convencido que António José Seguro não trará grande problema ao espaço do centro-esquerda. Porque eu acho que, a não ser que o José Luís Carneiro, que eu acho que não enlouqueceu, o apoie. Aí poderia trazer um problema, porque se ao Partido Socialista, eu já disse isto aqui a semana passada, se o Partido Socialista, depois deste resultado desastroso, apoia um candidato que tem outro resultado ainda mais desastroso, isso é muito complicado para o Partido Socialista. Mas eu acho que o José Luís Carneiro não vai apoiar uma candidatura de uma pessoa que só ele é que acha que pode ser Presidente da República, quer dizer. É assim, eu acho que... Portanto, achas que ele só vai ter um voto, é isso? Portanto, por pai 3, provavelmente, estou a exagerar, mas eu acho que vai acontecer tipo Maria de Belém, começa com aquele patamar dos 12, 13% e vai acabar em 2 a 3. O que eu acho é que o Partido Socialista, ou a área do centro-esquerda, tem de arranjar um candidato que seja uma espécie de anti-Chega. Porque quer se queira, quer não se queira, o eleitorado do Chega revê-se. Eu sei que o Gouveia Melo não tem culpa disso, mas revê-se em Gouveia Melo. Não, os negacionistas que estão lá no Chega, obviamente. Isso são 3, pá. Isso são 3. 3 mais 3 dá 6, já vai mesmo. Isso são 3 e não tem significado. Ele não pode ser responsável por isso. Não pode ser responsável por isso. Mas eu estou a dizer, o Gouveia Melo não é responsável por ser essas coisas. Deixa-me acabar. Não são responsáveis por isso. Mas ele vai ser visto dessa maneira. E esse eleitorado revê-se naquele discurso, no discurso que não é do partido, que não é político. E eu acho que há um personagem político
que eu acho que não tem, que tem muitos defeitos, tem falta de empatia, comunica às vezes de uma maneira muito fastidiosa, mas que encarna tudo isso. É um ex-presidente da Assembleia da República, uma das pessoas com mais currículo governamental e político cá neste país, um professor universitário de excelência, e é figura que a esquerda olha e diz que é o anti-Chega, o anti-estas coisas. E achas que um candidato tão marcadamente à esquerda tem hipótese de ganhar as eleições? Eu acho que achar que Augusto Santos Silva é um candidato tão marcante à esquerda, ele próprio... Nas tuas palavras, é um candidato para a esquerda... Não, disse o candidato para o centro de esquerda que personifica algo que é o anti-Chega. Eu acho que Augusto Santos Silva é essa pessoa, com muitos defeitos que terá. Eu já os disse, falta de empatia, aquele parece estar aborrecido, demasiado irónico, mas eu não acho que haja melhor candidato neste momento para protagonizar uma candidatura do Partido Socialista, sabendo que vai haver outra candidatura que vai ser apresentada amanhã ou depois. Que já foi anunciada. Que é de Sampaio da Nova. Esse Sampaio da Nova, não. Sim, mas lá está, esse não é um candidato do Partido Socialista, pode ser apoiado pelo Partido Socialista. Também não é uma pessoa com carreira política. Também não é uma pessoa com carreira nem governamental nem política, claramente. E já foi candidato. Mas eu e o Pedro Cisa Vieira já concordamos que é preciso alguém com carreira política. Não, isso que é preciso uma pessoa. Sampaio da Nova não serve. Não estou a dizer que sirva. Não tem essas características também. Candidato do Partido Socialista, já temos um. Eu peço desculpa, não estou de acordo. E daria duas notas. Primeiro, é verdade que Gouveia Melo me coloca estas dúvidas. Quanto aos outros, temos a vantagem de já os conhecermos, mas também não inspiram ninguém. Os dois candidatos que são declarados são ex-líderes partidários que foram afastados pelos seus partidos e nem sequer chegaram a disputar eleições porque os partidos deveriam achar que eles não tinham qualquer hipótese de ganhar essas eleições. Portanto, acho que isso não entusiasma e isso também beneficia Gouveia Melo. Agora, quer dizer, a outra nota é esta. Os candidatos presidenciais não são candidatos de partidos. Os partidos, se quiserem, podem apoiar um candidato, mas o candidato não é do partido. E o partido, e isto é o partido não tem que assumir que tem uma obrigação de apoiar um candidato presidencial. Vamos ver. Eu acho que esta ideia de que o PS tem que ter um candidato. Lá não está o líder que defendia isso. É uma coisa que foi quer dizer, o Pedro Nuno Santos encurralou-se. É verdade isso. De duas maneiras, porque naquele período em que estava a fazer oposição interna ao António Costa, a maneira de se demarcar foi dizer: o PS é um partido de esquerda, as suas alianças preferenciais são à esquerda, por um lado, e por outro lado disse: o PS não é como em eleições anteriores, que se eu for líder terá um candidato da sua área política que vai apoiar oficialmente. Arranjou com isso um grande problema. Portanto, ele, aliás, o lançamento da candidatura do António José Seguros resultou de uma entrevista do Pedro Nuno Santos. É verdade. Portanto, quer dizer, eu acho que essa ideia de que os candidatos são dos partidos é uma ideia incorreta. E também não acho que o Partido Socialista tenha nenhuma obrigação de apoiar um candidato. Não tem que fazer. Que José Luís Carneiro está a tentar fazer. Não tem. E vou-te dizer mais, Pedro Marcos Lopes. Primeiro, a batalha fundamental do Partido Socialista agora são as autárquicas. É verdade. É nas autárquicas que se vai verificar se continua a ter implantação nacional, se consegue renovar o seu quadro político, se consegue disputar eleições palmo a palmo onde elas interessam. Isso é que é importante. As presidenciais, quer dizer, vamos lá ver. Nós tivemos partidos que estiveram comprometidos com eleições presidenciais de toda a maneira. Os candidatos que apoiaram perderam e depois os partidos que iram para ganhar eleições. As circunstâncias são diferentes, Pedro. Por exemplo, muito diferentes. Sá Carneiro que disse que se Ramalhianos ganhasse as eleições, que se demitia. Cavaco Silva, que entrou no PSD a dizer: o meu candidato presidencial é Freitas do Amaral. Comprometeu o partido com aquilo, o Freitas do Amaral perdeu as eleições e depois o PSD ganhou as eleições com maioria absoluta. Mas perdeu as eleições. Ou seja, não é nas eleições. Pelo contrário, houve casos em que, por exemplo, o PSD apoiou Marcelo Rebelo de Sousa e esteve 8 anos na oposição. O PS apoiou Mário Soares, que ganhou, e o PS teve 10 anos na oposição. Portanto, não é essa ideia de que a batalha essencial do partido se disputa nas presidenciais, que são eleições unipessoais, que os candidatos se apresentam pessoalmente, para mim, não vale. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto?
Não estou entusiasmado com nenhum dos candidatos que se apresenta e não acho que a tarefa essencial do Partido Socialista nestes próximos tempos seja apoiar um candidato. Acho que não faz sentido, não é preciso. Os eleitores do Partido Socialista, diga à direção do PS o que disser, votarão em quem lhes parecer melhor. Muito bem. Eu só quero responder. Notem a minha compostura, que não interrompi o Dr. Pedro Cisa Vieira. Eu discordo completamente. Mas discordo completamente agora. As circunstâncias políticas do Partido Socialista não são as mesmas circunstâncias políticas, nem pouco mais ou menos, que eram as de Cavaco Silva na altura de Freitas do Amaral ou de qualquer outra eleição que tenha acontecido. O Partido Socialista deu-se ao luxo, durante quase todo o tempo da democracia, em conduzir mal os processos de escolha dos presidentes da República. Só correu bem com o Jorge Sampaio. Se acontecer agora Calma. O problema é que a circunstância política do Partido Socialista nunca foi tão periclitante como agora. Nem o xadrez político partidário é o que agora, o nosso atual xadrez político é o que nunca foi. E se o Partido Socialista não apresenta um candidato e deixa isto vogar à maré, eu também não digo que é do partido. É alguém que era do Partido Socialista e que o Partido Socialista acha que deve apoiar. Se deixa isto vogar à maré e se calha já mal... Já lá tem um ex-secretário-geral do partido, é muito difícil. E se lhe calha mal outra vez, claro que é fácil. É fácil porque as circunstâncias políticas são aquilo que são. É fácil. Portanto, não há comparação. Eu rejeito completamente esta ideia do Pedro. Mas há uma coisa... Mas eu fecho. Há só uma coisa... Eu ainda quero ir ao máximo. Há só uma coisa que eu concordo inteiramente a 1000% com o Pedro. Vitais para o Partido Socialista são as autarcas. E é muito bom, e deixa-me dar uma nota, e é muito bom que o Partido Socialista olhe, por exemplo, para uma candidatura que está claramente a correr mal e que tem muita importância para o país, que é Lisboa. Vamos esperar para ver se há uma altura em que se começa de facto a fazer campanha autárquica e se percebe o que é que está a acontecer. Já há para aí, já houve apresentações. Sim, tá bem, mas ninguém liga. Olhando para a candidatura de Marcos Mendes, ele apresentou a Comissão de Honra. Na primeira fila, metade do governo estava lá. Não é? É bom ou mau ser candidato do governo? Hoje? Sim. Quer dizer, é mau. É mau porque é Marcos Mendes. Não é bom então porque é do governo. O problema não é o governo. O problema não é o governo, o problema é Marcos Mendes. Isso parece-me claro. E eu digo isto de coração pesado, porque é uma pessoa que eu tenho bastante simpatia e que eu acho que até daria, provavelmente, um bom Presidente da República. Só que neste momento Marcos Mendes não representa em uma grande parte do Partido Social Democrata. Não entusiasma ninguém, como disse o Cisa Vieira. Aliás, nesse aspecto basta olhar para o que foi a frisa central, a frisa da frente da candidatura de Gouveia Melo. Aqui só estão as pessoas do governo. Eu acho que nem o governo. O governo está a fazer o seu papel. Vai apoiar o candidato Marcos Mendes, que é ex... Isso não pode ser complicado a seguir a partir de... Ou seja, estão a apoiar e, portanto, vão estar contra um candidato que pode ser Presidente da República. Paulo, o problema é este. Quando se está no governo já se tem o poder, não tem o mesmo significado de quando está na oposição, ter tido um resultado desastroso e voltar a ter um mau resultado do seu candidato ou do candidato que se apoia. Quer dizer, e lembro, um pequeno parênteses, o PS não apoiou, nesta segunda vez, Marcelo Rebelo de Sousa. Correu mal. Objetivamente, não apoiou. Correu mal. Não apoiou ninguém. Não apareceu ninguém. Foi não aparece ninguém. Para conduzir um presidente, para toda a gente ver, não apoiou. Um partido estrutural não apoia ninguém. Acho mal. Quer dizer, eu acho que não estou a ver que tenha corrido mal a seguir umas eleições com maioria absoluta. Lá está, são coisas diferentes. Eu não estou, quer dizer, porque são mesmo coisas diferentes. Eu acho que, lá está, os candidatos valem por si. Não é o apoio de um partido que pode fazê-los ganhar eleições. Sá Carneiro, claro que tinha ganho umas eleições por maioria absoluta e que voltou a ganhar umas eleições pouco tempo depois por maioria absoluta, resolveu apoiar um candidato que ninguém conhecia a não ser ele, contra Ramalhianos. E perdeu. Como Cavaco Silva. Portanto, essas coisas, sim, perdeu, porque, quer dizer, o que eu estou a dizer é, os candidatos valem por si, e não é por o PSD e o governo, que agora até estão quase que se meter atrás de Marcos Mendes. Muito me surpreenderia
que Marques Mendes tivesse um resultado sequer próximo daquele que teve a AD. Sem dúvida. Tal como António José Seguro pode ter todo o apoio do Partido Socialista. Sim, e não vai fazer os Mas 23% do Partido Socialista. Com um resultado igual ao do governo, passa à segunda volta. Certo, mas eu acho que não vai fazer esse pleno. Não sei. O que eu estou a dizer... 30%, claro o que eu estou a dizer é que são candidatos, os candidatos valem ou por si, o que significa que se valerem pouco não é o facto do partido ter mais apoio na sociedade, porque as eleições são completamente diferentes. E isto é escolher um cargo unipessoal. Portanto, estes candidatos não entusiasmam e, portanto, não estou a ver que beneficiem muito ou que deixamos também para... Tal como o governo também não será prejudicado se Marques Mendes perder. Não, a questão é se pode haver atrito na campanha que depois dificulta as relações. Não, porque por acaso Luís Montenegro... Não, porque Montenegro nenhum primeiro-ministro em funções, tirando Cavaco Silva em 1986, se vai entrar em conflito com o potencial Presidente da República do outro lado, não acho que isso vai acontecer. Voltaremos em episódios mais à frente a Mariana Leitão da Iniciativa Liberal, porque ela é candidata presidencial, mas também tem estado ausente desta campanha das presidenciais. Muita simpatia pela Mariana Leitão. E o nosso tempo é curto. Vamos olhar ainda, porque me parece importante, já foi aqui referido pelo Cisa Vieira, para Elon Musk, que saiu da Casa Branca em conflito. Era inevitável que o confronto de egos acabasse desta forma, Cisa Vieira. Muito telegraficamente, sim. Tinha dito isto logo desde o primeiro momento. São dois galos que não cabiam no mesmo poleiro. E, além do mais, quer dizer, Elon Musk tem mostrado cada vez mais problemas de saúde mental, tem vindo a público questões sobre consumo abusivo de drogas, etc. E, portanto, era uma coisa... Muitas drogas. O desempenho dele no DOGE foi uma coisa que deixou muitos congressistas, muitos membros do Partido Republicano muito preocupados. A oposição de todo o gabinete de Donald Trump, e o próprio Donald Trump claramente não gostou daquele número sinistro na sala oval em que o filho do Elon Musk diz que o Trump não é presidente, que o presidente é o Musk. E, portanto, ele sai e já estão em conflito aberto. Já estão em conflito aberto com o Musk a publicar ataques à redução de impostos proposta pelo Trump. E, portanto, eu acho que isto foi... Ele queria mais, não é? Ele queria mais, mas queria que se cortasse mais na despesa. Sim. Portanto, aquilo é tudo... Ele queria mais cortes de impostos para os mais ricos e que se cortasse mais na despesa. Embora ele próprio prometia uma redução de 2 trilhões, 2 milhões de milhões, nem sequer num porcento ficou, segundo os seus próprios dados. Portanto, eu por acaso tenho uma ideia. E é a despesa que vai nos surgir novamente. Eu acho que eu tenho uma ideia, eu tenho uma opinião diferente. Quer dizer, sim, é diferente. Eu acho que foi mais Musk a indispor-se com Trump do que propriamente Trump a indispor-se com Musk. Eu acho que há aqui sinais contraditórios. Repara uma coisa. O efeito do que Trump fez, o de que Musk fez, nós ainda o vamos perceber, porque foi gravíssimo. Mas repare, Musk deixou uma indicação que agora Trump foi a correr seguir. Hoje, a notícia de hoje, foi mandado para o Congresso os cortes para o apoio externo, o apoio humanitário dos Estados Unidos, para acabar com o apoio humanitário e para acabar com o financiamento à PBS e à NPR, que são os dois órgãos de comunicação social do Estado, estatais, e que têm um papel fundamental. Ou seja, Trump utiliza isto de uma maneira absolutamente ideológica. É fundamental partir a coluna também à comunicação social. Isto é uma maneira de partir a coluna a dois órgãos que eram do Estado, mas altamente independentes. E o fim da ajuda externa. Ora bem, isto também era o que Musk queria, mas que obviamente Trump estava perfeitamente sintonizado. O problema é que quando Trump começa a meter-se, entre enormes aspas, naquilo que Musk acha mal, que é a questão das tarifas, foi aí que começou a guerra. A guerra com ele foi a questão das tarifas. Aqui é o orçamento que está no Senado. A despesa pública referente a coisas que ele participa e que precisa do apoio do Estado. As empresas de Musk são as mais apoiadas pelo Estado. Não é só com Trump. Já vem de há muito tempo. Portanto, a minha sensação é que a indisposição foi mais do outro lado. O que isto tem é um potencial terrível de
de deteriorar a presidência de Trump, porque Musk tem várias armas de destruição maciça. Uma delas... Sim, em última análise, quem manda é o Trump. E o Trump já se percebeu, consegue destruir empresas, consegue destruir universidades e tudo. Eu acho que tu tens... Portanto, basta que o Trump mande a NASA dizer que revoga os contratos da SpaceX ou corta contratos com o Starlink. Pedro, tu tens razão, mas não há pior adversário que não encontro pior adversário para Trump do que Musk. O que me parece é que o Musk, o desempenho do Musk, duas coisas. É preciso reformar o Estado. Falámos há pouco disso. Nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal, o Estado precisa de ser mais eficaz, mais eficiente, mais transparente. E nisso, a aspiração, a indignação dos cidadãos que levaram a entusiasmar-se com a intervenção do Musk é compreensível e faz sentido. O problema é que o Musk fez isto com muita ignorância sobre o funcionamento da administração pública. Epá, basta lembrar aquele caso dele ter despedido os tipos que faziam o controle das armas nucleares e teve que os ir readmitir à pressa, porque eles não faziam ideia. E os tribunais obrigaram-no a recuar em muita coisa. Não, mas antes disso, começa logo por profunda ignorância sobre o que está a fazer. Enorme prepotência e desrespeito das regras. Epá, estas ideias de que vai lá com motosserra ou com um Big Bang ou com alguém de fora a fechar as coisas não funciona. E isto é a demonstração que não foi. Não, tem muitos republicanos pelo contrário, a apoiá-lo. Pelo contrário. E ele começou a perder porque muitos congressistas começaram a ir falar com o Trump e a dizer: este tipo está a fazer coisas que os meus eleitores dizem que são inaceitáveis. Este tipo é intratável. Os membros os membros do governo, mas quem é este tipo que não é do governo, que não passou pelo Congresso, que não está sujeito a limitação nenhuma, a dizer que eu tenho que despedir os controladores aéreos? Não faz sentido. Portanto, o que eu estou a dizer é: a tarefa da reforma do Estado é uma coisa exigente para pessoas que estudem, que saibam o que estão a fazer e que estejam comprometidos no longo prazo. Não é uma coisa que se faz de um momento para o outro com uma motosserra na mão. A questão que eu estava a dizer é que a lei orçamental está no Senado e há vários republicanos a querer fazer cortes. Mas ninguém está a dizer que querem fazer cortes na despesa. O que estou a dizer é, e eu digo que é preciso fazer provavelmente cortes na despesa, é que há muita ineficiência. Não é assim. Não se consegue assim. E sobretudo não se pode querer fazer isso e depois estar a aumentar, a reduzir impostos. E aquilo menos dívida pública. Não acabou bem e vai ficar pior, com certeza. No final deste episódio voltamos às sugestões dos comentadores residentes: um livro para ler, um filme, uma peça de teatro, uma exposição para ver, um concerto ou só uma música para ouvir. Pedro Marcos Lopes, o que sugeres? Há dois prazeres fundamentais em quem gosta muito de livros. Um é comprar os livros e outro é lê-los. E eu acho que isto é comum a todos, todas as pessoas que gostam de livros. Nós compramos sempre muito mais livros do que aqueles que conseguimos ler. E de vez em quando vão-se acumulando e um tipo vai a essa pilha e começa a ver: deixa lá ver então quais são os que e agora com a feira do livro, que há mais livros para comprar, ainda vai ser pior. E eu descobri não, filho, comecei a ler um livro que tinha comprado numa extraordinária livraria que também é alfarrabista ali ao pé de Álvares Cabral, que se chama Snob, e eu tinha encontrado lá um livro que pus lá para o meio dos que ainda não li, que se chamava Palmeiras e Presidentes. O Palmeiras e Presidentes é um livro muito interessante. É escrito por um tipo chamado O. Henry, que foi um contista, um tipo parecido, era sobretudo um contista, mas era um extraordinário escritor, muito parecido com o nosso Camilo Castelo Branco na produtividade. O homem escrevia contos todas as semanas e romance e intercruzava aquilo. Foi o homem que inventou, salvo erro, a expressão A República das Bananas. Ora, isso que olha, pronto, está de castigo para a semana. Já está de castigo, atenção, também quero cartão amarelo. E então este livro tem 3 curiosidades. A primeira já foi revelada, é o Palmeiras e Presidentes, já foi revelada pelo castigado da próxima semana, Pedro Cisa Vieira, que inventou a expressão República das Bananas. E é neste livro, porque este livro é um cruzamento de contos de uma república perdida nas Caraíbas, com histórias engraçadíssimas. Li-o numa noite praticamente, com muitas histórias muito engraçadas, e é aí que ele cunha a expressão República das Bananas, para exprimir que, enfim, a coisa não é muito... A segunda curiosidade é que é traduzido para português
lá está, extraordinário poeta e contista surrealista, que é o Mário Henrique Leiria. O Mário Henrique Leiria, que escreveu, entre outras coisas, os contos do Gin Tónico, que tem aquele célebre poema da Nespra, que já recitei por acaso num blog central, e está muito bem traduzido, e eu era capaz de jurar que há ali coisas que ele traduz que não são bem o que ele tira do inglês. E a terceira, já enfim fui revelando, é esta coisa incrível que é cruzar contos, e que parece que os contos fazem parte de um romance homogéneo. É um livro extraordinário. O segundo, já não vale a pena, é muito rápido, é só um apelo. Para mim, entre os maiores escritores contemporâneos, um dos que eu mais gosto é o Emmanuel Carrère, um francês. E há um livro que eu descobri que também nessa pilha, que eu não tinha lido, que se chama, eu leio mal em francês, não sou como o Pedro Cisa Vieira, que lê bem em francês, eu leio mal, portanto está-me a custar, que é La Classe des Neiges, e que é um livro de 95, que é o único que não está traduzido para português. E era, portanto, um apelo a quem quiser, a quem possa traduzir. Eu já estou a ler, já estou a meio, mas custa-me muito mais, ler em francês. É para traduzir. O Emmanuel Carrère só fez livros brilhantes, com exceção do Yoga, e este é mais um livro brilhante. Pedro Cisa Vieira, que música sugeres esta semana? Eu sugiro ouvir uma faixa do álbum que ainda não saiu, dos Nubian Twist. Nubian Twist é uma banda muito interessante, multifacetada, uma banda daquela onda jazz UK que mistura hip-hop, soul, etc. Uma banda que era de colegas de escola em Leeds, que estão em Londres há muitos anos, desde 2011, e que têm cada vez se tornado mais notáveis. São uma banda muito excitante ao vivo, já tocaram em Portugal, e que eu acho que este é o terceiro ou quarto álbum. Já está uma banda parecida que vamos os dois ver. É o Ezra Clock. Mas eu se calhar até gosto mais do Nubian Twist. Eu não. E portanto vale muito a pena. Onde é que já se ouve, já começaram a sair algumas faixas. O álbum vai ser lançado no dia 13, mas já se ouvem 3 faixas nas plataformas habituais. E eu deixava aqui a Woman Dancehall Version com o som do Nubian Twist. Quando voltarmos, o novo governo já estará a governar e o Presidente da República já terá marcado a sua posição, tanto na posse do Executivo como no dia 10 de junho. Boa semana, bom dia de Portugal. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.